Fala, homem, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou te explicar quais são os maiores riscos de você tomar tadalafila. Para quem não me conhece, meu nome é Dr. Eduardo Miranda, eu sou médico dos homens, sou médico urologista e andrologista, especialista em saúde sexual masculina e criador do desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora mesmo, ative as notificações para ficar por dentro de todos os novos vídeos que a gente produz para você aqui com todo carinho e deixe seu like, que é muito importante para que esse conteúdo possa atingir um número cada vez maior de homens. Vamos agora falar um pouco sobre a queridinha tadalafila. Eu já gravei vários vídeos aqui no canal, em muito detalhe, como que funciona o remédio, para quem é indicado, e eventualmente já falei um pouquinho dos efeitos colaterais. Mas ainda assim, há muitas dúvidas, muitos homens me procuram, preocupados e inseguros em tomar esse medicamento, então eu resolvi gravar um vídeo específico para tirar de uma vez por todas as suas dúvidas sobre os riscos de quem toma tadalafila. De antemão, eu já adianto, esse é um medicamento extremamente seguro e eficaz quando bem indicado e bem acompanhado. Certamente, se você está inseguro, é porque você está tentando tomar por conta própria, sem uma avaliação, sem orientação médica. Com a avaliação médica adequada, certamente você vai tirar todas as suas dúvidas e não vai ter problema nenhum em você tomar no longo prazo, tá certo? Mas vamos lá. De uma maneira geral, meus amigos, nós temos dois riscos principais de quem toma tadalafila. O primeiro é o risco de dependência psicológica. E o segundo são os riscos dos efeitos colaterais. Então, a dependência psicológica está muito relacionada a pessoas que tomam tadalafila, de certa forma que tem uma preocupação exagerada com a performance. Muitas vezes são homens que nem disfunção erétil têm. Eles se habituam na hora H em você tomar esse medicamento para ter uma melhor performance, para impressionar a parceira. Muitas vezes homens até jovens que estão ainda construindo a sua confiança podem se encontrar nesse cenário. Então, um sujeito toma tadalafila aquelas 2 horas antes, chega lá, impressiona a parceira, arranca sorrisos e a partir daí ele começa a criar um perfil de comportamento. Então veja que não é uma dependência bioquímica. Então existem vários medicamentos que causam dependência real. Por exemplo, remédios para dormir. Você dorme mal, de certa forma, tem uma insônia, alguma questão médica, e aí você toma um medicamento que vai agir nos receptores cerebrais para induzir o seu sono, para que você tenha um sono tranquilo e reparador. E aí você acorda bem. O seu corpo, ao longo do tempo, ele vai criando uma dependência dessa substância para que você consiga entrar nos estados mais profundos de sono. Uma vez que você tira esse medicamento, você acaba realmente sentindo falta dele. Então o seu corpo cria uma dependência química desse tipo de situação. E geralmente isso acontece em medicamentos que agem em receptores no seu cérebro. Já a tadalafila, ela não age em receptores, ela é um inibidor enzimático. Na verdade, você gera o óxido nítrico através do mecanismo de ereção. O óxido nítrico vai lá no seu pênis, vai gerar um relaxamento, vai aumentar o fluxo de sangue, e aí a tadalafila vai apenas inibir a degradação do óxido nítrico, vai impedir que ela seja impedida de funcionar por mais tempo. Então veja, a sua capacidade de gerar uma ereção, ela fica intacta com esse medicamento. O que você vai tirar é só aquele empurrãozinho que ela te dá para intensificar a sua rigidez. Por isso ela não causa nenhuma dependência física, isso é completamente um certo mito, mas a dependência psicológica é real. E para você evitar isso, que eu já falei, o ideal é que você faça um uso supervisionado. Você que não tem uma disfunção erétil real, pense sobre a real necessidade de você tomar esse medicamento e evite o uso consistente. Então, até às vezes eu oriento pacientes que estão no momento de maior estresse ou nos primeiros encontros com uma determinada parceira em que ele tem uma maior demanda, que ele está um pouco mais preocupado e ansioso, aí tudo bem. Mas no longo prazo, evite o uso desnecessário, porque isso vai eventualmente prevenir que você tenha, né, uma dependência psicológica. E o segundo maior risco está relacionado aos efeitos colaterais, que já mencionei também várias vezes, mas está relacionado ao efeito vasodilatador na tadalafila em outros órgãos do nosso corpo, sobretudo na cabeça. Então, o efeito colateral mais comum é a dor de cabeça, que geralmente vai durar durante o efeito que o medicamento passar. Uma vez que você
parar de tomar e ele sai do seu sangue, a dor desaparece. Então muitas pessoas têm essa dúvida, será que eu que tenho dor de cabeça e tomar Tadala, eu vou ficar com enxaqueca, eu vou ficar com uma dor de cabeça persistente? Não. Então os efeitos colaterais eles são bem mais tranquilos, porque eles só estão presentes enquanto o medicamento está fazendo ação. E, além da dor de cabeça, eu queria lembrar para outros efeitos colaterais que também são comuns, como obstrução nasal, que é o nariz ficar entupido, porque é uma dilatação das conchas nasais. É um rubor facial. O rubor facial, ele é muito mais frequente quando você toma de demanda, toma apenas focado naquele ato sexual. O uso contínuo de 5 miligramas, ele, de certa forma, ele não traz esses efeitos muito fortes de rubor facial. Outros efeitos é uma intolerância gástrica, uma queimação na boca do estômago. E outro também que é muito comum e é específico da Tadala é a dilatação das veias em membros inferiores, o que causa dor na panturrilha, né, dor na batata da perna, dor na coxa e dor nas costas. Só que os efeitos colaterais, apesar de ser um risco, toda vez que você toma um remédio tem um risco de ter efeitos colaterais, mas eles costumam ser leves e transitórios. E uma vez que o sujeito faz uso contínuo, à medida que ele vai usando repetidas vezes, esse, né, o incômodo com esses efeitos colaterais, ele vai eventualmente diminuindo. E aí é muito importante falar também que a dependência psicológica e os efeitos colaterais, quando bem orientados, acabam que eles, se você fizer um uso contínuo e muitas vezes um programa de desmame, né, você entra em determinado momento, continua usando e quando o seu médico te orientar, você vai fazendo um desmame lento e progressivo, e esses riscos são minimizados. E é por isso que cada vez mais eu sou um defensor do uso do Tadalafila diário, uma vez que ela permite que você consiga fazer uma entrada em doses mais baixas e mantendo uma estabilidade no seu sangue. E com o tempo, à medida que você não precise mais, que você recupera a sua confiança, ou que você, enfim, por algum motivo não vai precisar no longo prazo, você consegue fazer um desmame de forma bem segura. Esses são os riscos de Tadalafila. Fora isso, gente, quase tudo é mito. E eu vou trazer aqui alguns mitos que muitas pessoas, mesmo dizendo, como existe muito ruído de informação incorreta na internet, eu vou trazer para você aqui para te dar ainda mais segurança sobre o uso desse medicamento. Então, o primeiro, gente, é a ideia de que Tadalafila causa fibrose no pênis, ou que causa um remodelamento das artérias. Então, isso completamente não se aplica. A Tadalafila é um medicamento que, já sabidamente, ela ajuda no fluxo sanguíneo contínuo para o seu pênis. E o oxigênio, no longo prazo, ele previne o aparecimento de fibrose, ele previne o remodelamento. O remodelamento é uma resposta do nosso corpo a algum tipo de agressão, ao estresse oxidativo, a doenças inflamatórias, a traumas, tá? Então, de nenhuma forma, a Tadalafila gera esse tipo de situação. Na verdade, os estudos experimentais mostram que ela previne essa situação, ela é capaz de prevenir. Então, estudos experimentais, muitas vezes em modelos de doença de Peyronie, em que substâncias fibróticas são injetadas no pênis de ratos, e esses ratos são tratados com medicamentos para ver como que é a evolução dessas fibroses. E o que foi demonstrado em vários e vários modelos experimentais em animais, que você tratar esses animais com Tadalafila vai diminuir a incidência de remodelamento, ou seja, de transformação do músculo do pênis, que é uma estrutura elástica, em estruturas de colágeno, mais ricas em colágeno, que são mais inelásticas e comprometem a função. E isso aí é uma das bases para os procedimentos de reabilitação. Então, todo paciente que vai fazer uma cirurgia mais importante no pênis, em que visa a preservação da função erétil, esses pacientes, mesmo que não tenham disfunção erétil, são recomendados que faça esse tratamento tratamento com Tadalafila contínuo por alguns meses, exatamente para prevenir esse cenário. Então, sinceramente, eu não sei de onde as pessoas conseguiram deturpar essa informação e gerar um pensamento contrário, mas não há o menor risco de fibrose, nem de remodelamento. Né? O grande medo é que isso até algumas pessoas têm experiências ruins com Tadalafila ou com outros medicamentos para ereção, é que Tadalafila pode causar problemas cardíacos. Tá? Isso eu espero que esteja já bem sedimentado para os meus seguidores, para os inscritos aqui no canal, que sempre recebem informação de qualidade e sempre pautada em evidências científicas. Então esses medicamentos para ereção geral e especificamente a Tadalafila, ela protege o seu coração de efeitos cardiovasculares em longo prazo. Como eu falei, ela vai otimizar o efeito do óxido nítrico, então vai de certa forma preservar a parte interna dos vasos, vai melhorar o fluxo sanguíneo
para as estruturas vasculares, inclusive, e diminui a chance de você ter desfechos como infarto, como AVC. Eu até tenho mencionado que houve uma atualização dos consensos que pautam as indicações médicas para quem pode e quem não pode tomar esses medicamentos, e certamente com a nova atualização houve novas evidências da segurança de longo prazo. Então quem toma tadalafila, nos estudos epidemiológicos que foram demonstrados no novo consenso de Princeton 4, que foi publicado recentemente, mostram que pessoas que tomam tadalafila ou outros inibidores como a sildenafila têm menos chance de infarto, têm menos chance de AVC, tem menos chance de insuficiência cardíaca, tem menos chance de internação hospitalar por problemas cardíacos. Tá? Então, guardem bem esse conceito. É claro que, ao iniciar o tratamento, antes de você saber se você está apto ou não, você precisa fazer uma avaliação médica para saber se você já tem uma doença cardíaca que poderia eventualmente ser piorada por uma atividade física intensa, por uma atividade sexual e por uso de medicamentos que geram uma leve baixa na sua pressão. Mas tendo já sido muito bem delimitado que você não é esse sujeito, meu amigo, pode tomar tranquilo que do coração não é a tadalafila que vai prejudicar nada no seu caminho. É claro que, como é um medicamento que é amplamente utilizado, então homens que tomam tadalafila e que não tomam estão tendo eventos cardiovasculares, mas certamente não é por causa desse remédio. Né? E o último mito que eu queria trazer para vocês, antes de finalizar esse vídeo, é que a tadalafila perde efeito com o tempo. Gente, isso também não se aplica. A tadalafila, ela mantém o seu efeito que é de impulsionar, de dar um booster ali no funcionamento do seu óxido nítrico. Ela não perde, ela tem uma eficácia permanente nas enzimas fosfodiesterase, que ela é capaz de inibir. E certamente eu tenho vários pacientes, né, e colegas que acompanham pacientes há muitos anos, desde o seu lançamento em 2003, pessoas que usam há mais de 20 anos e ainda não perderam o efeito. Na verdade, o que acontece não é que o medicamento perde o efeito, é que você muda, você envelhece, você perde a sua capacidade de produzir o óxido nítrico para que ela possa agir. Então, você devia às vezes olhar no espelho, antes de culpar a tadalafila pela perda de efeito, você tinha que lembrar que você talvez seja o principal responsável por essa perda de potência, de resposta do medicamento. E outra coisa muito interessante é que, se você, por exemplo, eu falei, tem alguns pacientes meus que tomam há mais de 20 anos. Então, se o sujeito tomou em 2003 o medicamento, teve uma resposta, e agora, depois do ano 2020, em 2024, ele vem tomar um remédio, é muito possível que a resposta dele seja inferior àquela de 20 anos atrás. Independente se ele passou esses 20 anos tomando ou não, porque houve um processo degenerativo na produção de óxido nítrico pelo corpo dele. Ele perdeu, né, os 3 fatores, que é o que eu ensino no meu desafio Máquina de Prazer na Hora H, em 21 dias, que inclusive é um bom convite para você que não quer perder a potência da tadalafila ao longo do tempo, que você que já está tomando tadala já há alguns anos e percebe que a resposta não é mais a mesma, então para vocês eu sugiro, participe do meu desafio Máquina de Prazer, porque lá você vai aprender a metodologia dos 3 fatores, que é o corpo, o pau e a mente, para que você consiga manter de forma natural o seu corpo sempre produzindo óxido nítrico e, obviamente, para que a tadalafila não perca o efeito ao longo prazo. Então, saibam disso. Cuidando bem do seu corpo, cuidando bem da estrutura de produção e de funcionamento do óxido nítrico, a tadala ela vai manter o efeito no seu corpo para o longo prazo. Gostou desse vídeo? Então, meu amigo, agradeço a sua audiência até aqui. Se você está interessado em participar do desafio, como eu acabei de falar, clique no link que está fixado aqui no primeiro comentário e tenha acesso a todas as informações da nossa próxima turma. E estou te aguardando lá, hein? Um grande abraço e até a próxima.